Bom, então o apresentante inconformado com a exigência solicita ao oficial do registro que suscite dúvida ao juiz. O que é a dúvida? O que é a suscitação da dúvida pelo oficial? O oficial vai peticionar ao juiz corregedor explicando o porquê não está registrando aquele título. No mesmo ato em que o oficial, a pedido do apresentante, o oficial não age de ofício, tem que haver pedido expresso do apresentante. No mesmo ato em que o oficial suscita a dúvida ao juiz corregedor, explicando os motivos pelos quais está recusando o registro do título, ele dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, que terá o prazo de 15 dias para impugnar a dúvida apresentada pelo oficial a seu pedido. Então, o oficial peticiona ao juiz corregedor, explicando o motivo pelo qual não está aceitando o registro do título. No mesmo ato, notifica o apresentante, para que o apresentante possa também apresentar ao juiz corregedor o porquê insiste no registro, o porquê discorda da exigência feita pelo oficial. Bem, o juiz, munido da dúvida e da impugnação à dúvida, irá decidi-la. Irá verificar se a exigência do oficial está correta, deve prevalecer, ou se o inconformismo do apresentante que teve o registro do título negado, procede, é justificado. Muito bem, o juiz corregedor, ele vai decidir a dúvida suscitada pelo oficial a pedido do apresentante através de uma sentença. Antes de proferir a sentença, contudo, ele colherá o parecer do Ministério Público, que no procedimento de dúvida atua como fiscal da lei, fiscal curador dos registros públicos. O artigo 200, inclusive, é expresso nesse sentido. Impugnada a dúvida, com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias. Então, ouvido o Ministério Público, os autos são remetidos ao juiz corregedor, que vai proferir a sentença. Vejam, se o juiz julgar procedente a dúvida, ele estará dando razão a quem? Ao oficial, porque foi o oficial que suscitou a dúvida, que a apresentou. Julgando procedente, o juiz dá razão ao oficial e impede o registro do título. Agora, se o juiz entender que o apresentante tem razão, que a exigência feita é descabida, julgará improcedente a dúvida e determinará ao oficial que proceda ao registro do título, independentemente do cumprimento daquela formalidade exigida do apresentante. Agora tem uma questão interessante em relação ao recurso, ao cabimento de recurso contra essa decisão do juiz corregedor. Se a dúvida for julgada procedente, ou seja, se o juiz der razão ao oficial e determinar que o apresentante de fato cumpra aquela formalidade que o oficial entendeu ausente, o apresentante, se ficar inconformado com a decisão judicial, poderá recorrer, poderá apelar dessa decisão, dessa sentença, e essa apelação vai ser dirigida aqui no estado de São Paulo, cada tribunal tem a sua divisão interna de competências, ao chamado Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que congrega as mais altas autoridades do Poder Judiciário estadual. O Conselho Superior da Magistratura é formado pelo presidente do tribunal,
pelo vice-presidente do tribunal, pelo corregedor-geral da Justiça, pelos presidentes das seções de direito privado, direito público e direito criminal, e ainda pelo decano, que é o desembargador mais antigo no tribunal. São 7 os componentes desse Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão encarregado do julgamento da apelação interposta contra a sentença que julga procedente a dúvida. E vejam, o relator desse recurso interposto pelo apresentante contra a decisão que julgou procedente a dúvida será sempre o Corregedor-Geral da Justiça. Entrou a apelação da sentença da dúvida, ela é automaticamente distribuída para o Corregedor-Geral de Justiça, que vai atuar como relator nesses casos. Feito o relatório, o órgão colegiado, o Conselho Superior da Magistratura, vai julgar a dúvida e vai definir se de fato a exigência deve ou não prevalecer. A peculiaridade aqui é que no caso de improcedência da dúvida, ou seja, no caso do oficial, no caso do juiz entender que o título é passível de registro, que a exigência feita pelo oficial não procede, é descabida, o oficial do cartório não poderá interpor apelação contra essa decisão. Porque o oficial está subordinado ao juiz corregedor. Cabe ao oficial, como subordinado ao corregedor, pura e simplesmente efetivar o registro, caso o juiz entenda que a dúvida é improcedente. Então só cabe recurso para uma das partes. Essa é a peculiaridade importante. E aí vocês podem estar se perguntando, vamos imaginar, o sujeito naquele prazo de 30 dias solicitou a instauração da dúvida. E essa dúvida depois é julgada procedente, o juiz dá razão ao oficial, o apresentante ainda tenta recorrer, chega ao tribunal, no Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior da Magistratura mantém a decisão do juiz corregedor. Como é que fica a situação do apresentante nesse caso? Ele tinha 30 dias para cumprir a exigência feita, mas ele preferiu impugnar. A impugnação dele foi rejeitada. No nosso exemplo aqui, em 2 instâncias. Será que ainda dá tempo dele cumprir a exigência que foi reconhecida como devida, sem que perca a preferência no registro, sem que a sua prenotação seja cancelada? Sim, é possível, desde que haja prazo remanescente. Uma vez instaurada a dúvida, o prazo de 30 dias para o cumprimento da exigência feita pelo oficial fica automaticamente suspenso. E quando ocorre o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão que mantém a exigência, aquele prazo volta a correr pelo remanescente. Então pode ser que ainda exista algum tempo para que o apresentante tome alguma providência e consiga com isso fazer valer o seu direito de registrar o título, sem perder a prioridade, a preferência gerada pela prenotação. Tá bom? Para encerrar esse tópico, princípio da legalidade, dúvida registrária. Aqui também outra coisa bem interessante. O brasileiro ele se notabiliza, vocês sabem, pela criatividade, né? E no caso do procedimento de dúvida, nós também temos aí uma licença poética do brasileiro. Por que eu digo isso? A jurisprudência, de modo geral, vem admitindo a chamada dúvida inversa. Vejam, segundo a lei, nós acabamos de estudar, cabe ao oficial suscitar a dúvida a pedido do apresentante. Na prática,
muitos apresentantes, muitos interessados em registro do título, quando se deparam com a negativa do oficial, peticionam direto ao juiz corregedor solicitando a instauração da dúvida. Ou seja, não cumprem aquilo que determina o 198 caput, requerendo ao oficial que a apresente ao magistrado corregedor. O sujeito peticiona diretamente ao magistrado corregedor, o apresentante inconformado com a exigência. E muitos juízes, e isso se deu durante muito tempo, ao longo dos anos, e ficou sedimentado. Quando isso acontece, o juiz normalmente determina que o oficial se manifeste sobre a dúvida apresentada pelo apresentante. A dúvida oferecida pelo apresentante. Ou seja, o juiz admite uma inversão do procedimento. Ao invés de conhecer a dúvida suscitada pelo oficial, ele conhece diretamente a dúvida suscitada pelo apresentante. É a tal dúvida inversa, que não é apresentada pelo oficial, mas sim diretamente pelo apresentante. O procedimento vai ser o mesmo. O juiz vai uma vez conhecendo a dúvida inversa, ele vai notificar o oficial para que preste informações, para que apresente as razões pelas quais recusou-se ao registro do título. Depois ouvirá o Ministério Público e proferirá a sentença em seguida. A diferença aí é em termos de nomenclatura. Porque no caso de uma dúvida inversa, se o juiz julgar procedente o pedido, ele estará dando razão a quem? A quem apresentou a dúvida, que no caso é o interessado no registro do título. Contra essa decisão de procedência da dúvida inversa, não caberá recurso, porque o juiz está dando razão ao apresentante, ao interessado, e cabe ao oficial, como subordinado, pura e simplesmente cumprir aquilo que o juiz decidiu. Agora, se porventura o juiz julgar improcedente a dúvida inversa, estará ratificando a exigência feita pelo oficial do registro de imóveis, e essa sentença de dúvida inversa improcedente admitirá recurso de apelação por parte do interessado no registro do título, recurso esse que vai subir ao Conselho Superior da Magistratura aqui em São Paulo, vai ser distribuído ao Corregedor-Geral da Justiça, que será o relator, e vai ser julgado pelos pares, pelos integrantes do Conselho. Tá certo? Apenas tenham cuidado com as nomenclaturas. A procedência da dúvida está ligada à razão que o juiz dá a quem a apresenta. Na dúvida normal, que é apresentada pelo oficial, a sentença de procedência indica razão ao oficial, indica que o juiz está mantendo a exigência. Já na dúvida inversa, a procedência indica que a razão está com o interessado no registro. E o oficial, nesse caso, deverá apenas cumprir a ordem judicial. Tomem cuidado com isso, porque eu já vi cair em prova da OAB e também em prova de concurso, testes que mexem com dúvida inversa, procedência, improcedência, quando cabe recurso, quando não cabe. Tenham em mente isso que eu falei. Bem, então nós estamos concluindo aqui a análise do princípio da legalidade. Vamos passar nos próximos vídeos aos princípios restantes.